Deu boa? Pare que eu vou dar. Sua proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Tati que realize a leitura do versículo da Bíblia. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Solicito a primeira secretária, a vereadora Rosi Crestani, que realize a leitura do expediente. Boa noite a todos. Expediente de 14/7/2026. Ofício número 135 de 2026 da Secretaria Municipal da Saúde em resposta ao requerimento número 226 de 2026 de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 62 de 2026 da Secretaria Municipal de Educação em resposta ao requerimento número 175 de 2026 de autoria do vereador Cezão do Taques. Ofício número 05 de 2026 da Secretaria Municipal de Infraestrutura em resposta ao requerimento número 110 de 2026 de autoria da vereadora Kátia Liskovski. Ofício número 24 de 2026 da Secretaria Municipal de Finanças, em resposta ao requerimento número 177 de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 024 de 2026 da Secretaria de Governo em resposta ao requerimento número 205 de 2026 de toda a edilidade. Ofício número 08 de 2026 do Bradesco, Agência Canoinhas, solicitando informações para atualização do cadastro de pessoas politicamente expostas. Ofício número 146 de 2026 do Gabinete da Prefeita, encaminhando informações complementares ao projeto de lei número 070 de 2026. Comunicado do setor de leis e decretos, informando sobre a sanção do projeto de lei número 62 de 2026, que deu origem à lei ordinária número 7.279, de 9 de julho de 2026. Comunicado do setor de leis e decretos, informando sobre a sanção do projeto de lei número 64 de 2026, que deu origem à lei ordinária número 7.278, de 9 de julho de 2026. Comunicado do setor de leis e decretos, informando sobre a sanção do projeto de lei número 66 de 2026, que deu origem à lei ordinária número 7.277, de 9 de julho de 2026. Comunicado do setor de leis e decretos, informando sobre a sanção do projeto de lei número 71 de 2026, que deu origem à lei ordinária número 7.280, de 9 de julho de 2026. Ordem do dia, segunda votação. Projeto de lei ordinário número 070 de 2026, que altera o artigo 3º da lei ordinária número 7.138 de 2025, de 4 de agosto de 2025 e da outras providências, com emenda corretiva. Projeto de lei ordinário número 075 de 2026, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a custear despesas e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 076 de 2026, que autoriza o município de Canoinhas firmar convênio com o Hospital Santa Cruz de Canoinhas para repasse de emenda e da outras providências, com emenda corretiva. Projeto de lei ordinário número 078, que autoriza a redução dos juros e das multas, com incentivo à recuperação fiscal, refis e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 079, de 2026, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 081 de 2026,
que abre crédito adicional através da anulação de dotação e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 082 de 2026, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a custear despesas e da outras providências. Primeira votação. Projeto de Lei Ordinário número 073 de 2026, que denomina Estrada Rural Miguel Pichoncoste, a via pública rural da localidade do Manduri e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 074 de 2026, que denomina a via pública de Arthur Miller. Ordem do dia. Indicações. Indicação número 273 de 2026, de autoria de Edil André Flenick, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que sejam realizados estudos para análise do solo e executadas melhorias na estrada Alfredo Schumacher, Alto da Tijuca, incluindo a implantação do sistema de drenagem e recuperação de base da via, com material tecnicamente apropriado, como pedregulho de areia, cascalho ou outro material mais resistente. Indicação número 274, de 2026, de autoria de Edil Gilmar Martins, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que sejam realizados serviços de manutenção nas estradas de Entre Rios, no trecho que passa pela propriedade da família Artner, com acesso à SC 120, na estrada do Rio dos Pardos e na estrada da Serra das Mortes. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 070 de 2026, que altera o artigo 3º da Lei Ordinária 7.138, de 4 de agosto de 2025, e da outras providências, com emenda corretiva. Está em discussão? Senhor presidente, Vereadora Tati? esse é o projeto de lei sobre o aporte lá no transporte urbano, isso? Isso, aham. Eu vou No valor até de 100 mil. Vou me abster de votar, senhor presidente. Então, continua a discussão? Senhor presidente, Vereador Cezão? eu também vou me abster de votar, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo queira discutir, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado com 2 abstenções e 8 votos favoráveis. O projeto de lei número 070/26, com emenda corretiva. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 075/2006, que autoriza a Fundação Municipal de Esporte e Lazer a custear despesas e dar outras providências. Está em discussão? Não havendo queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unidade o projeto de lei número 075/2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 076 de 2026, que autoriza o município de Canoinhas firmar convênio com o Hospital Santa Cruz de Canoinhas para repasse de emenda e dar outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unidade dos presentes o projeto de lei com emenda corretiva 076 de 2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 078 de 2026, que autoriza a redução dos juros e das multas como incentiva a recuperação fiscal, refis e da outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unidade o projeto de lei número 078 de 2026.
Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 079 de 2026, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unidade dos presentes o projeto de lei número 079 de 2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 081 de 2026, que abre crédito adicional através da anulação de dotação e da outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unidade dos presentes o projeto de lei número 081 de 2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 082 de 2026, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a custear despesas e dar outras providências. Está em discussão? Não havendo que queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unidade o projeto de lei número 082 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei 073 de 2006, que denomina Estrada Rural Miguel Pio Costa e via pública rural localizada no Manduri e da outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unidade o projeto de lei número 073 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 074 de 2026, que denomina Via Pública de Arthur Miller. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unidade do projeto de lei número 074 de 2026. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Marcos Romer, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 249 de 2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja apresentada a moção de repúdio à Câmara Municipal de Major Vieira, diante da decisão de não aplicação de qualquer sanção ética ao vereador Osni Novak, no processo instaurado para apurar condutas que motivaram o pedido de cassação de seu mandato. Coloque em discussão o requerimento. Não havendo que discutir, coloque em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 250, de autoria da vereadora Tati Carvalho, do Edil Cezão do Táxi. Requerem que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Adilson Alves Bueno, coordenador municipal da Proteção e Defesa Civil, solicitando que o Poder Executivo informe se foram realizados estudos de impacto e planejamento preventivo em razão das previsões de eventos climáticos associados ao El Niño, bem como se foi avaliada a possibilidade de cancelamento da FESMAT, destinados os recursos inicialmente previstos para festas em medidas de prevenção e preparação, tais como instauração e manutenção de abrigos de famílias atingidas, criação e adequação de abrigos temporários para animais domésticos e de grande porte resgatados durante as eventuais enchentes, aquisição de colchões, cobertores, alimentos, água potável e materiais de higiene, compra de equipamentos, bombas, embarcações e demais materiais necessários às ações da Defesa Civil, reforço das equipes de atendimento de assistência social, limpeza preventiva de rios, córregos, galerias pluviais e demais pontos críticos do município, demais investimentos voltados à mitigação dos impactos de possíveis enchentes, e ainda requer que seja prestada as seguintes informações: quais as medidas preventivas já estão sendo tomadas de estruturação de abrigos para pessoas e animais. Se há previsão, última forma de estruturação de abrigo para pessoas e animais. 3. Solicita-se explicação detalhada. 4. Se foi realizada análise quanto à viabilidade de redirecionamento dos recursos destinados à FESMAT para ações emergenciais e preventivas, considerando o interesse público diante da possibilidade de eventos climáticos severos. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, primeiramente gostaria de pedir aos autores para que pudesse assinar conjuntamente esse requerimento. E também informar que logo após a nossa discussão semana passada, quanto esse assunto foi levantado nessa casa, eu entrei em contato até pelo telefone que o vereador André me passou, do sargento Márcio, e ele me passou que já houve reuniões e já estão as secretarias de assistência social e educação já alinhadas,
que já fora convidado o Jeep Clube para essa reunião, participou, o Rotary Club e outras entidades que fazem sempre esse trabalho voluntário e de ajuda à nossa comunidade, né? Também já houve uma repasse da portaria, que até vou repassar os demais aqui, porque ele acabou me passando depois, a portaria 04 do Estado, onde diz todo o material que o Estado já disponibiliza para Canoinhas. Já tem toda uma gama de alimentos, água, colchões, telhas, né? Inclusive telhas que já foram adquiridas para o município como estoque, né, para eventual problema futuro. Lógico, é algo que a gente nunca quer discutir ou levantar assim, detalhar muito detalhamento, porque parece que a gente está agorando, querendo que aconteça alguma coisa ruim, mas a gente tem que estar preparado. E esse preparado é para que o pessoal saiba que Canoinhas está se mobilizando. Graças a Deus nós temos boas entidades que nos ajudam, né? Então nós temos também a organização civil aí que nos auxilia bastante, né? E que já se dispôs. Então até convidei já, e aí coloco também para essa casa para decidir nesse sentido, mas convidei o Sargento Márcio que logo agora na primeira ou segunda, já a reunião que seja de agosto, que ele venha à tribuna trazendo todas essas informações minuciadas, né? Já vai responder boa parte do requerimento, já, né? Mas eu acho que é interessante, e também seria muito interessante que também o secretário de Assistência Social também viesse. Porque aí nós vamos ter a Defesa Civil e a principal secretaria em pastas em problemas como este, né? Aqui dispostos para trazer a toda a comunidade essas explicações, né? Havia até pensado que, quem sabe, fazermos uma audiência pública. Mas na audiência pública talvez nós tenhamos muita discussão e pouco resultado. Então assim ele já vai trazer tudo que tem para que haja esse embate positivo de organização e aí com isso a gente tenha uma melhor organização e todo mundo possa ajudar de uma maneira ou outra aí Canoinhas passar por esse hipotético, mas bem palpável momento que a nossa cidade vai viver, né? Isso a gente está vendo aí, são previsões cada vez mais fortes, né? Esse super El Niño aí que tá sendo previsto é algo que a gente vê que tá aí. Ainda estávamos discutindo, eu com a Rosi esses dias, né? Das enchentes anteriores, né? O Homer estava junto até. Situações que anteriormente, historicamente, a cada mais ou menos 10 anos, Canoinhas passa por uma situação como essa, né? E dessa vez o rio está fora da caixa. Então chover agora bastante fora da caixa, o problema é uma dimensão maior, né? Então, presidente e demais colegas, caso seja de interesse, eu acredito que devemos sim chamar o Sargento Márcio e o secretário Wilson para vir aqui já nas primeiras reuniões para a gente já explicitar isso à nossa comunidade. Seria isso, presidente. Continua a discussão? Senhor presidente, Vereador Homer. gostaria também de assinar junto e eu vou solicitar para a imprensa da casa para fazer a divulgação de um cadastro que hoje eu estive na Defesa Civil e eles já estão fazendo o cadastro das pessoas que querem ser voluntários. Então, através desse cadastro, segundo o Adilson, ele me comentou, eles vão fazer um chamamento dessas pessoas, fazer uma espécie de um treinamento, que não pode ser chamado de treinamento, mas ser repassado várias informações que são pertinentes para a pessoa que vai estar lá na linha de frente ou que ela pode ajudar. Muitas vezes as pessoas acham que ajudar numa enchente é simplesmente você ir para a água ou ir para o resgate, mas como existe toda uma estrutura de acolhimento das pessoas, então, indiferente de qual seja a tua idade, teu condicionamento físico, você tem como ajudar. Então, ali, através desse cadastro, as pessoas podem também discriminar aquilo que elas podem ajudar, seja, que nem da vez passada, levando marmitas, né, cuidando do estoque de material. Então, existe uma gama de serviços que você pode, sim, ser voluntário. Então, eu vou solicitar para a assessoria da casa que faça a divulgação desse cadastro, que já está ali, né? E nesse cadastro, na hora de você preencher, já tem algumas informações, porém, quando, não vou dizer que fechar, mas quando tiver uma certa quantia dentro desse cadastro, eles comentaram de fazer o chamamento dessas pessoas, até
Eu iria conversar com o presidente antes, mas eu, de antemão, dispus a Câmara de Vereadores para que seja feita essa conversa com esses voluntários, que é importante, né? A gente não quer ninguém passar por isso, mas eu creio que quanto mais preparados e mais informados nós estejamos, a gente vai ser muito mais assertivo em nossas ações. Seria isso, senhor presidente. Continuando a discussão? Senhor presidente, só mais um detalhezinho, que aí foi informado agora. Dia 9 de julho agora teve a reunião do Grupo de Ações Coordenadas no Ditão, às 9 horas da manhã, e fomos representados pelo Biluca, aqui da casa, né? E lá foi tudo isso que, antes dele me informar dessa reunião há pouco, aquilo que eu havia comentado foi lá também discutido. Sim. Então já tem esse trabalho prévio, então essa vinda deles aqui vai esclarecer muito. Obrigado, vereador. Continuando a discussão? Coloque em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 251, de autoria da vereadora Kátia Liskovski, que quer que seja encaminhado ao ofício a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando que analise a viabilidade da contratação por meio de processo licitatório ou outro instrumento legal cabível de um médico pneumologista para atuar no município. A medida justifica-se pelo elevado número de pacientes com doenças respiratórias crônicas e pela crescente demanda por atendimento especializado em pneumologia, especialmente de pacientes que utilizam oxigenoterapia domiciliar. Atualmente, a referência para essa especialidade é o município de Florianópolis, o que exige frequentes deslocamentos dos pacientes e gera custos com transportes e mais despesas no município. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereadora Kátia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha presencialmente, especialmente minha filha hoje, que nos dá a honra da sua visita, e todos os demais que nos acompanham. Esse requerimento ele vem em resposta a uma discussão que eu acompanhei com algumas pessoas que acompanham com o profissional pneumo, e a nossa referência hoje é Florianópolis. Então, existem alguns pacientes que têm dificuldades respiratórias. Se eu não me engano, estamos em torno de 76 pacientes no município hoje utilizando oxigenoterapia domiciliar, né? Eles ficam 24 horas conectados a um aparelho de oxigênio, e esses pacientes eles requerem um acompanhamento com o profissional especializado. E diante dessa dificuldade, isso gera um custo acelerado para o município e uma dificuldade técnica também de deslocamento. Tendo esse profissional por meio de contratação, e aí eu entendo que às vezes a disponibilização de vaga por concurso público ela não é atrativa, né? Para os profissionais especialistas, a modalidade de licitação já se tornou uma prática recorrente, principalmente nós temos na pediatria, na psiquiatria e algumas outras especialidades. Então, a minha sugestão seria, né, de que pudesse ser agregada a essa especialidade para melhorar o acesso desses pacientes. Muito obrigada. Continua a discussão. Senhor presidente, gostaria de pedir licença para a vereadora para assinar junto esse requerimento, e muito bem colocado pela vereadora. Até se você for pegar hoje os índices de atendimento, tanto no UPA quanto na atenção básica, nessa última semana bateu o pico de 70% de atendimentos respiratórios. Então, a gente vê que a demanda ela é realmente muito grande no nosso município. A gente entende que nós estamos vivendo num período onde a umidade relativa do ar está bem elevada, então a gente tem a capacidade realmente de ter esses números elevados a longo prazo, né? Porque a gente sabe que existe com isso um desgaste bem grande das vias. Então seria melhor a gente pensar numa alternativa dentro da nossa própria casa para tentar mitigar esses efeitos. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Gostaria de parabenizar a vereadora Kátia e pedir para assinar junto esse requerimento, porque a gente vê que é uma coisa muito importante à comunidade canoense, né? Aí a questão respiratória e a falta de profissionais da área. Então, seria isso. Continua a discussão. Senhor presidente, Vereador André. acho que seria interessante de toda agilidade, né? Porque é bastante importante a pauta. Sim. Pode ser? André, faz favor, então. Agilidade. Comentou agilidade, está aprovado o requerimento.
Requerimento número 252, de autoria da vereadora Kátia Oliskowski, que quer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do DETRACAN, solicitando que informe se houve evolução dos estudos e tratativas referentes a melhorias no acesso ao município de Canoinhas pela Avenida Rubens Ribeiro da Silva, conforme mencionado no ofício DETRACAN número 110 de 2025. No referido ofício foi informado que o município estava contatando com empresas especializadas para definir o escopo técnico e analisar as metodologias necessárias, etapa considerada essencial para a futura licitação ou contratação do projeto. Diante do tempo transcorrido desde a emissão do referido documento, solicita-se informar se houve avanço nas discussões técnicas, na definição do escopo do projeto ou na elaboração dos procedimentos necessários para a futura contratação. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereadora doutora. Senhor presidente, eu não gosto de ficar falando sobre assuntos que já foram debatidos nessa casa, mas como nós ainda não tivemos uma evolução nas tratativas em relação aos acessos da Avenida Rubens Ribeiro, eu acho que nós precisamos voltar a conversar e buscar respostas em relação às necessidades daquela via de acesso. É uma via onde a gente volta a dizer que já houve acidentes com fatalidades, né, mortes, e continuam diariamente acontecendo acidentes naquela via e causando um desgaste bastante importante para quem precisa fazer cruzamentos ali, quem vem da Fauri de Lima ou das outras ruas ali da Teodoro Miuque, para passar para Rubens Ribeiro no sentido da BR, nos horários, principalmente nos horários de pico, é praticamente impossível. E ainda tem os autopropelidos lá, os veículos que agora estão sob maior quantidade nas ruas e ainda causando algumas discussões em relação aos seus posicionamentos. Aí moto, bicicleta, os equipamentos elétricos, os pedestres e os carros em condições de velocidade bastante aumentada ali, que novamente coloca toda a comunidade em risco, né? E o risco de acidente, o risco de um acidente grave ali é muito grande. Então é importante que também o DETRACAN venha nos aproximando das respostas em relação a esse assunto. Muito obrigada. Continua a discussão. Não vendo aqui, discutir, coloque em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 253, de autoria de toda a edilidade. Solicito que seja encaminhada a moção de parabenização ao Banco do Planalto Norte, Planorte, pela honrosa homenagem recebida durante a sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, LESC, em comemoração aos 20 anos da Ancred Sul, Associação das Instituições de Microcrédito e Microfinanças da região sul do Brasil. A homenagem representa o reconhecimento ao relevante trabalho desenvolvido pelo Planorte em prol do fortalecimento da economia regional, especialmente por meio de apoio aos microempreendedores, pequenos negócios e iniciativas que promovem a geração de emprego, renda e desenvolvimento sustentável. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Ivan. Só para contribuir, é importante o Banco Planalto Norte, aqui o nosso Planorte, fundado aqui em 18 de abril de 2000, então pouco antes até da própria associação, né, de ideia do senhor Romeu Vir, do seu Gilson Pedrassani, ele foi muito importante essa concessão de microcrédito para essas microempresas, né, o combate diretamente à pobreza e atendendo tanto a nossa região quanto também o sul do Paraná, né? E ele atua como foco no microempreendedorismo, oferecendo linha de crédito que inclui inclusive o programa Juro Zero para as MEIs, né? E expandiu sua atuação além da matriz, abrindo filiais da cidade como São Bento do Sul e União da Vitória. Então é algo que nasceu na nossa cidade, é reconhecido e faz um trabalho de suma importância para a nossa economia. Então fica a nossa parabenização aí. Muito obrigado. Continua a discussão. Como a agilidade, está aprovado o requerimento. Requerimento número 254, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, solicitando o envio de cópia integral de todos os contratos, processos licitatórios, termos aditivos, empenhos, ordens de pagamento, relatórios de fiscalização e demais documentos referentes à empresa Translurdes e a empresa atualmente pela prestação de serviços do transporte coletivo urbano no município de Canoinhas. Coloca em discussão o requerimento. Não havendo quem discutir, coloca em votação. Está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos.
Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária que informe os serviços vereadores inscritos para falar sobre matéria de interesse pessoal. Não, senhor presidente. Nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 3 de agosto, segunda-feira, às 19 horas.